Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é André Lug e nesse vídeo estamos dando continuidade à nossa série sobre Elementor. Nos vídeos anteriores dessa série, a gente viu todos os blocos básicos do Elementor, então texto, título, mapa, ícone e tudo mais, e também como que a estrutura do Elementor funciona, com as seções, com as colunas e tudo mais. Então nesse vídeo a gente vai começar agora com alguns blocos um pouco mais avançados, que chamam de blocos da aba geral, no caso do Elementor. Então vamos lá. Estamos aqui no Elementor e isso aqui foi o que a gente construiu, né, para mostrar um pouco dos blocos básicos na última aula. Vou deletar, clicando ali no X. E aqui no Elementor, né, do lado onde a gente tem os blocos, a gente tem os blocos básicos, Pro, Geral, Site, WooCommerce e WordPress. As abas Pro, Site e WooCommerce, você vai ver que elas têm esse cadeadinho. Então, quando a gente clica, ele fala assim, né? Isso aqui vai fazer tal coisa, veja em ação e está escrito Pro aqui do lado. Então a gente teria que adquirir a versão Pro para usar. Depois que a gente passar nessa série pelos blocos da aba geral e também WordPress, a gente vai pegar aqui a versão Pro e, né, mostrar como é que ela funciona também. Então hoje a gente vai dar início a esses bloquinhos aqui da aba geral. O primeiro deles, primeiro aqui, né, vamos criar uma coluninha para a gente começar a trabalhar. E nessa coluna, clicando aqui nos 6 pontinhos azuis, vou aqui em avançado e vou só dar um padding superior aqui de 100 e embaixo de 100 para que a gente consiga colocar nosso conteúdo não tão colado ali em cima. Então, clicando aqui nos 9 quadradinhos no canto superior direito dessa área do Elementor, a gente volta para todos os blocos. Então, vou arrastar aqui caixa de imagem e, basicamente, o que essa caixa de imagem faz, ela gera essa estrutura em que a gente tem uma imagem, um título e um textinho embaixo. Então, muitas vezes você entra num site que tem né, um ícone, por exemplo, e depois um títulozinho com alguma funcionalidade de um serviço ou então de algum produto e embaixo uma pequena descrição, né? E isso aqui é uma forma de a gente fazer essa estrutura de forma mais rápida. Então, aqui a gente coloca, por exemplo, o título, funcionalidade legal, a imagem, vamos pegar a mesma imagem que a gente já está usando aqui, e embaixo coloca e deixa o textinho que tá. A gente pode transformar isso aqui em um link também, basta colocar aqui o link, vou colocar um hashtag aqui, só para mostrar que agora quando a gente passa o mouse, tanto no título quanto na imagem, ele vem com, né, o indicativo do cursor de link. Se a gente tira isso aqui, ele, né, fica normal o cursor. E aí a gente pode ter algumas formas de a gente customizar essa estrutura. Então a gente pode colocar a imagem na esquerda, a imagem na direita, ou então ela superior. E para quem gosta e deve, né, também prestar atenção na otimização para sistema de busca, no SEO, aqui a gente pode customizar qual que vai ser esse título. Um H3, um H2, H4. Provavelmente vai ser um H3 e um H4, dependendo da sua estrutura aí. Na aba estilo aqui, a gente pode controlar um pouco o espaçamento entre a imagem e o título, a largura dessa imagem, então isso aqui é a imagem grandona, também pode funcionar, e o arredondamento dessa imagem. Pode fazer, se for uma imagem quadrada, principalmente, porque aqui, se eu coloco o arredondamento em 100%, você vai ver que ela fica meio oval, assim, não fica tão legal. Mas se a imagem é quadrada, isso aqui vai ficar redondinho, né, bonitinho, igual um círculo. Então, tem que prestar atenção nisso na hora que você coloca a imagem. Aqui, inclusive, talvez a gente até consiga usar algum dos cortes padrões. Aqui, ó. Algum dos cortes padrões do WordPress, que, né, aqui na área de tamanho da imagem, né? Toda vez que a gente coloca uma imagem praticamente no Elementor, a gente tem essa opção de selecionar qual corte. Toda vez que a gente sobe uma imagem, também no WordPress, o WordPress cria algumas versões dessa imagem. Pequena, maior, quadrada, retangular e por aí vai. E a gente, inclusive, pode criar a nossa própria personalizada aqui, né? Que o Elementor, ele corta essa imagem pra gente. Então, achei aqui uma 150 por 150, que aí ficou redondinho, né? Mas na hora que a gente sobe uma imagem, né? Fazer um site bacana, a gente já presta atenção nisso aqui para subir uma imagem que tenha as características que a gente precisa. Então, uma imagem quadrada que ficaria mais legal. Aí tem algumas outras configurações, como por exemplo, ao passar o mouse, ele vai dar uma diminuídazinha. Então isso aqui é legal para dar um pouco de movimento. Lembrando que a maior parte dessas ações funcionam melhor para desktop, né? Já que inclusive é passar o mouse.
né? No caso do celular, quando a gente clica e seleciona, né, aquela parte ali, também daria o mesmo efeito, né? Aperta o dedo e fica né, com o dedo pressionado. Mas funciona melhor no desktop. Então eu para ser bem sincero, não costumo usar tanto isso aqui não. Inclusive, recentemente, numa das últimas atualizações do Elementor, ele não vai carregar a biblioteca de animações se você a não utilizar numa página. Então isso aqui é muito bom, porque se você não usa nenhuma animação na sua página, você vai economizar um pouco ali né, de banda, né, de tamanho do seu site para que seu site fique ainda mais rápido. Tem, né, pode configurar aqui filtros de CSS, igual a gente já viu em outros vídeos, como é que funciona e tudo mais, né? Isso aqui não vou entrar em detalhes com tudo isso não. Na parte de conteúdo aqui também a gente pode alinhar ele para um lado, para o outro, deixar justificado e tudo mais. Então acaba que você... minha sugestão é você dar uma fuçadazinha aqui nessas configurações, que são padrões para todos os blocos, né? Todo bloco que tem texto, você vai conseguir alterar a cor do texto, você vai conseguir alterar a fonte, você vai conseguir alterar se tem sombra no texto e tal. Então, isso aqui é bem legal. Se a gente quisesse fazer isso aqui manualmente, daria também, né? Só a gente vir nos blocos básicos aqui, colocar uma imagem, colocar um título e colocar um texto. E aí, a gente aqui na imagem selecionaria essa imagenzinha. Aqui, se a gente quiser colocar ela no mesmo tamanho, a gente puxa ela aqui, assim, mais ou menos, né? O título, mesma coisa. Então, tudo isso dá pra gente fazer com os blocos padrões, né? Nem todos desses gerais, tá? Mas esse em específico dá pra gente fazer sem muito problema. A vantagem é que esse aqui já tá mais ou menos pronto pra gente. Então, vou deletar isso aqui. E deletar esse aqui. Adicionar mais uma coluninha para a gente voltar para como estávamos. A caixa de ícone, ela funciona de uma forma muito similar, só que em vez de uma imagem, a gente vai ter um ícone aqui. E sendo um ícone, a gente pode tanto subir um arquivo SVG, que, né, a vantagem do SVG em comparação com PNG e JPG, que são imagens, é que o SVG você consegue expandir ele no tamanho que for. Se quiser colocar essa estrelona gigante aqui na tela, ela não ocuparia mais espaço do que um códigozinho pequenininho. Então ela é muito legal para isso. Você consegue expandir, ela não perde qualidade também. Então ícones assim vale muito a pena a gente ter em tipo SVG. E a gente tem a biblioteca já de ícones, né, do próprio Elementor, que puxa diversos ícones do Font Awesome, que é muito legal. Então a gente pode selecionar qualquer um aqui, ele já aparece lá. E o resto das configurações são as mesmas, tá? Um layout um pouquinho diferente, mas aqui o título, link, posição do ícone de esquerda para cima, direita, tudo é igual. A mesma coisa aqui nos espaçamentos, no conteúdo. Então a gente já viu isso aqui, vamos passar para o próximo. E agora vamos para o bloco classificação, que nada mais é do que estrelinhas. Então a gente pode escolher entre 0 a 5 estrelinhas ou 0 a 10 estrelinhas. Colocar qualquer classificação que a gente quer que esteja padronizada ali, né? Então, se é uma classificação 7, ele vai dar 7 estrelinhas em 10. Lembrando que mais tarde a gente vai explicar aqui também como é que funcionam as tags dinâmicas, que aí a gente pode puxar do banco de dados uma avaliação, por exemplo, que um usuário deu pra gente, a gente pode puxar ela aqui. Mas também é da versão Pro, por isso que a gente não vai ver agora. Na parte aqui de ícone, a gente pode escolher se a gente quer carregar ela via Unicode, que é um tipo de padrão, vamos dizer assim, do ícone, e outra que é o Font Awesome, que é o que a gente usou para os outros ícones. E a gente também tem ele sólido, ou então só o contornozinho, né, que fica nessas aqui, deixa eu colocar aqui, por exemplo, 2 estrelas, todas essas 8 aqui vão ficar ou sólidas ou com um contornozinho. Eu acho até mais legal com o contorno. A gente pode colocar um título, né, fica aqui do lado, então você colocaria, por exemplo, avaliação, alguma coisa assim, e aí coloca. Na aba estilo, a gente também tem algumas opções, espaçamento entre o título e os ícones, e as estrelas também a gente pode ver o espaçamento entre elas e o tamanho delas. Então, você vai colocar umas estrelonas grandonas assim, também funciona. Naturalmente, a gente pode escolher cor, a gente pode puxar elas, né, das cores globais, como todo a gente tá fazendo aqui nesses últimos, e por aí vai, tá? O título a gente também tem as mesmas configurações. Então, fechamos esse.
Eu estou passando até um pouco mais rápido por esses elementos, porque a maior parte das configurações que a gente tem são iguais para todos, igual eu comentei. Então, não precisa a gente gastar tanto tempo repetindo as mesmas coisas. Vamos agora para o carrossel de imagem. E esse carrossel, a gente vai precisar de mais de uma imagem para mostrar como é que ele vai funcionar. Então, deixa eu puxar aqui mais uma imagenzinha legal, porque a gente aqui no nosso banco só tem uma. Vou puxar aqui o logo do Elementor, só para ficar fácil. E a gente seleciona elas aqui. Deixa eu repetir esse processo para mostrar melhor como é que funciona. A gente tem aqui, quando a gente insere o carrossel, essa área para a gente adicionar com maisinho aqui as imagens. Na nossa biblioteca de imagens, biblioteca de mídia, provavelmente vai ter várias imagens aqui. Ou então você pode fazer igual eu acabei de fazer, arrastar para cá. E aí você vai selecionar, clicando elas, todas as imagens que você quer que fique nessa galeria. Porque o WordPress tem esse conceito de uma imagem única e um conceito de uma galeria, que é um conjunto de imagens. No caso aqui, a gente vai clicar no botão aqui no canto inferior direito, criar uma nova galeria. E aqui está a nossa nova galeria criada. E aqui também a gente poderia arrastar outras imagens. Igual, por exemplo, eu tenho um outro canal no YouTube, acabei de fazer essa capa aqui para ele. Joguei aqui, ainda está dentro da nossa galeria. E aí eu vou clicar no botão inserir galeria e ele aparece aqui todas as nossas imagens. A gente, igual eu falei, a gente sempre tem a opção de escolher qual é o tamanho dessa imagem. Ele pegou aqui o menorzinho, já que está, né, um carrossel pequenininho, mas a gente pode colocar, por exemplo, tela cheia, e aí ele vai pegar uma versão não cortada das nossas imagens, ou seja, a imagem igual a gente a subiu. Minha sugestão é não depender tanto desses cortes do WordPress. Muitas vezes eles ficam ruins e tal. O ideal é você subir uma imagem no tamanho e no jeito que ela deve ficar já aqui no WordPress. Então, se são ícones, já sobe os ícones todos do mesmo tamanho, todos organizados. E a gente tem alguma... Vou até deletar aqui só para mostrar como é que ele fica, né, maior, né, assim, horizontalmente maior, sem ser dentro de uma coluna, mas numa linha completa aqui. Que a gente tem a opção de slides para exibir. Então, o padrão, né, o default dele aqui, ele vai preencher todo o caminho, né, toda a largura possível. Então, se a gente escolhe 3, por exemplo, aí ele vai aumentar as nossas imagens para que caiba apenas 3. Se a gente escolhe 4, ele vai... Aqui, como a gente só tem 3 imagens, ele vai repetir a primeira imagem e por aí vai. Se a gente colocar 6, a gente deve ter 3 de cada, né? Elementor aqui, imagem, imagem, capa, capa. Então, nesse caso aqui, a gente só tem 3, talvez seja legal deixar só 3 imagens mesmo. E aí, a gente tem a opção de quantos slides a gente vai rolar. Então, se eu quero de 1 em 1, né? Se eu quero de 3 em 3, por exemplo, aí ele vai puxar 3 em 3, ou então qualquer configuração que você queira. Se for uma galeria grande, pode ser que você precise de mais, mas em geral eu gosto sempre de deixar de 1 em 1. A gente pode estreitar a imagem ou não, que não dá muito para ver, mas basicamente o que ele faz, ele deixa um pouquinho um pouquinho menor a imagem. E a navegação normal, aqui no caso a gente tem tanto pontinhos aqui embaixo, não sei se está dando para ver, deixa eu aumentar um pouquinho até a tela, vou colocar um pouco de zoom aqui. Tá vendo que tem esses pontinhos aqui embaixo, né? Então a gente pode controlar com esses pontinhos e com as setas que estão aqui do lado. Ela tá um pouco escurinha, um pouco clarinha, né? Com fundo claro fica difícil de ver, mas a gente pode escolher se a gente quer setas, só pontos ou nenhuma navegação. E aí deixa ele só no padrãozinho dele. Vamos deixar com tudo. A gente pode fazer com que exista um link. Então, se eu clico na imagem, para onde que ela vai? Ou então, uma legenda. Se na hora que você subiu aqui uma imagem, por exemplo, essa imagem aqui, se você tem uma legenda aqui, ó, legenda do anexo, a gente pode fazer com que apareça ela aqui. Aqui é o título, né, na verdade, e a legenda tá aqui, a legenda do anexo, que é essa aqui. Você pode fazer a descrição da imagem e tal. Então, é bem legal se você quiser customizar, mas lembra que essa vai ter que colocar direto na imagem, né? Aqui o texto, o título, a legenda e a descrição dessa imagem. Tem algumas outras opções que tem a ver mais com o funcionamento desse carrossel. Então, se ele vai reproduzir automaticamente, o que quer dizer que ele vai rodar automaticamente. Se na hora que você passa o mouse nela, para essa rolagem automática. Se você, ao clicar, quer que pause essa rolagem automática. E qual que é a velocidade que ele vai. Então, se eu colocar, por exemplo... E aqui tem milissegundos. Então, 1 segundo são 1000 milissegundos. Então, se eu colocar 1000 aqui, ele vai rodar de 1 em 1 segundo. Esperançosamente. Isso. Olha lá, pronto.
E aí se eu colocar, por exemplo, só 50, ele vai sair correndo. São 50 milissegundos. Em geral, a gente quer isso aqui normalmente perto dos 5 segundos mesmo, para dar tempo da pessoa assistir isso aqui e ainda assim ver o negócio movimentando. Rolar repetição infinita é isso que eu comentei que duplica, né? Então, se eu tirar isso aqui, você vai ver que ele não vai ter mais nem a setinha direita para a gente clicar, né? Não tem como a gente avançar, porque a gente não tem imagens suficientes aqui para rolar. Mas se a gente coloca repetição infinita, ele vai sempre duplicar e colocar os anteriores para o lado. É legal deixar isso aqui normalmente. Outra, aqui dentro de estilo, na aba estilo, a gente tem opções de deixar a setinha dentro, igual tá aqui, ou do lado de fora. Então vai colocar as imagens, né, o container dessas imagens um pouco mais estreito. E aqui o tamanho dessa setinha. Então se eu fazer uma setinha grande, vamos até mudar a cor dessa seta. Ó, tá, vou colocar ela mais escura. Ó. Olha lá, uma setona grandona. Em geral a gente quer deixar ela por volta aqui do 40, acho que já fica legal. Mesma coisa com os pontos, né? Aqui está do lado de fora, mas a gente pode colocar elas do lado de dentro, em cima das imagens. Em geral, a gente não quer isso. E aí a gente controla o tamanho dela aqui. É legal deixar um pouquinho maior se você vai utilizar esse recurso. Porque ela pequenininha do jeito que é padrão, fica difícil de ver. A parte das imagens, agora tem algo que é bastante importante, que é o alinhamento vertical. Eu gosto sempre de centralizar as imagens aqui e personalizar o espaçamento para dar um espaço mesmo entre uma e outra. Porque do jeito que é o padrão, ele fica coladinho demais. É legal dar uns 50 pixels aí, vai, dependendo da situação, para deixar ela mais bem organizada e alinhar ela no meio. Porque eu acho que desse jeito assim fica muito estranho. E pode colocar borda. Eu não sou muito fã de borda, não, mas né, você tem essa opção, assim como o arredondamento da imagem. Então, beleza? Fechamos aqui o carrossel. E vamos terminar por aqui esse vídeo. Foram 4 blocos um pouco mais avançados. E aí no próximo vídeo a gente continua com mais 4 e vai indo assim até o final. Quero saber de você agora, se gostou do vídeo, deixa aí seu like, seu comentário sobre o vídeo e compartilhe com pessoas que acham que também podem aproveitar desse tipo de conteúdo. Eu quero te pedir para dar alguma sugestão se você tem alguma coisa que não ficou tão clara ou que gostaria de saber como que o Elementor funciona, que a gente adiciona aqui na série também. Até a próxima. Divirta-se.